Então, as aulas desse semestre, pelo menos por enquanto, nós vamos fazer dessas duas formas, tanto presencial, também no online. Tá? No online eu vou manter sempre a aula também síncrona, né, como a gente chama, ou seja, ao mesmo tempo que eu estou dando a aula aqui, quem está em casa, acessou o link lá no grupo, que eu coloquei há pouco tempo, também vai poder assistir a aula pelo computador ou pelo celular de casa. Tá? É lógico que tem uma diferença, talvez na qualidade, né, o presencial, vocês vão conseguir enxergar tudo que eu colocar no quadro, às vezes quem está lá tem um pouquinho de dificuldade por causa do reflexo, eu não consigo ficar mudando ali toda hora para ajustar no reflexo, mas na prática, a mesma aula, né, quem tiver a oportunidade de continuar em casa para fazer em casa vai ter esse direito também. As atividades que estão sendo lançadas no Drive vão ser as mesmas que eu vou trabalhar aqui na sala de aula. Agora, nesse semestre, eu vou conseguir manter, espero que sim, manter o mesmo ritmo, porque tudo que eu estiver fazendo aqui, em sala de aula, é o que eu postei durante a semana. Tá? Então, vocês vão olhar no início da semana ali, o que tiver postado, provavelmente vai ser aquilo que eu vou trabalhar nessa semana na sala de aula. Né? A parte boa é que todo mundo da turma consegue estar acompanhando ao mesmo tempo a mesma coisa. No mês passado não foi possível, porque a gente iniciou lá em março no online, somente online, nem material impresso não tinha. E aí, quando nós retornamos presencial, também retornamos com material impresso e tudo mais, mas aí, o presencial, a gente iniciou lá do começo. E as postagens estavam seguindo já um certo fluxo, eu não ia recomeçar tudo, nem parar, tá? Então, aí não era bem, tudo bem? Não era bem ao mesmo tempo que as coisas aconteciam. Agora, nesse semestre, até o final do ano, eu pretendo manter tudo que tiver lá no Drive, na semana que a gente estiver, é o que vai estar acontecendo aqui em sala de aula. Tá? Isso é bom, porque se vocês, por acaso, não conseguirem vir algum dia, tentem participar por lá, porque normalmente, no final da minha atividade, tem um linkzinho, né? Nesse link aqui, aí vocês vão poder entregar a atividade se tiver alguma coisa. Em questão de avaliação, vai ser mais fácil de acompanhar vocês se vocês mantiverem as tarefas executadas também as que tiverem de alguma forma postadas lá. Porque, e responderem os questionários, não todos, né? Mas o que acontece? Que normalmente na sala de aula, a gente não consigo acompanhar exatamente tudo que vocês estão fazendo. Se é um grupo pequeno, ainda dá. Se é um grupo um pouquinho maior, eu não consigo acompanhar tudo que está no caderno de vocês, né? Não consigo fazer uma avaliação dia a dia. Mas se vocês conseguirem, se não conseguirem, não tem problema, mas se conseguirem manter atualizado também as postagens do Drive ali, sempre quando tiver alguma questão, alguma coisa para vocês fazerem lá, entregar por lá também, é bom que daí eu consigo, ao longo da semana, olhar o que vocês fizeram e até dar um retorno para vocês. Eu vi que alguns já postaram da T6, não disse vocês postaram porque eu não olhei os nomes, só olhei as postagens ali das atividades de hoje, né? Porque foram postados na terça-feira. Tudo bem? Vamos lá. Enfim, a gente vai iniciar a nossa aula, então, de hoje, né, o conteúdo que a gente vai trabalhar, os sistemas de numeração. Quem estava no semestre passado, no início, também já pegou esse material, nós vamos repetir, porque a gente vai precisar entender o funcionamento do nosso sistema numérico para poder avançar melhor no conteúdo. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu remarcar aqui o quadro, para quem está em casa, para que eu não fuja muito das marcações aqui. Bom. Deixa eu pegar o nome de quem chegou agora ali. Wagner e Jefferson. Isso, né? Sim. Com a presença já. Bom, então nós vamos começar falando sobre sistemas de numeração, né? Vocês devem imaginar que o ser humano, talvez vocês pensem, a gente sempre contou, sempre soube contar, será? O ser humano? Não, né? O número, como a gente conhece, será que ele sempre existiu? Não.
Em algum momento da nossa existência, da existência do ser humano, nós éramos como os animais. Ou seja, nós vivíamos dia a dia para sobreviver. Ou seja, apenas através do instinto. Lá, quando iniciou o ser humano, onde a gente vivia em caverna, vivia nômade, né, que é mudando de lugar em lugar, conforme aquele lugar oferecia ou não o alimento. Que o que a gente precisa para sobreviver é o alimento, basicamente. Né? O resto a gente foi evoluindo com a nossa evolução. Vamos dizer assim que a gente foi nos permitindo outros luxos, né? Que além da alimentação, o resto, alimentação e reprodução, que é o que a gente precisa para sobreviver e dar continuidade à espécie, né? O resto vamos dizer que é luxo. Por exemplo, nós hoje vivemos em casas. Antigamente se vivia em caverna, ou como a gente vai estudar hoje, se viviam em aldeias, em tribos indígenas, em ocas, ou até mesmo em caverna, né? E o sistema numérico ele começou a existir quando as pessoas começaram a se dar conta do que estava acontecendo ao redor. Né? Por exemplo, a Lua influenciou desde o início dos tempos, a Lua sempre influenciou na vida. Né? Porque existem, vocês, não sei se vocês conhecem, existem as 4 estações da Lua, né? A Lua cheia, a minguante, nova, crescente e... Eu já falei as 4. Né? Então, existiam essas 4 estações da Lua, e para cada uma dessas estações da Lua, o planeta Terra, a natureza se comporta de uma maneira. Né? Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar em maré alta, né? A maré alta acontece principalmente na Lua cheia. Isso é uma coisa que os pescadores, por exemplo, utilizam isso direto. Eles podem ser analfabetos, não saber nada de matemática, não está participando dessa aula, mas eles sabem melhor do que eu olhar para a natureza e dizer, hoje está bom de pescar, hoje não está. Só olhando para o céu, por exemplo. Né? Bom, e o primeiro registro que nós temos, né, porque quando começa a se estudar a matemática é através dos registros. Se a gente não vai registrando, a gente não avança nas coisas, né? Tanto que hoje a gente tem um monte de papel, tudo, computador, tudo para ir registrando, né? Tudo gravando a aula, né? Quem quiser, quem puder assistir depois também vai poder. Depois eu vou disponibilizar essas aulas que estão passando também, para, se vocês perderem alguma coisa, poder acompanhar. Então, o primeiro registro da matemática do ser humano aconteceu no osso, que é conhecido como osso de Ixango. Ixango é o lugar onde ele foi encontrado. Eu vou desenhar mais ou menos, tá? Não sou ótimo desenhista, mas é só para ter uma ideia. Era um osso, né, de babuíno, ou seja, de macaco. É um tipo de macaco, que eles se alimentavam também dos macacos, né? Tudo que era preso, eles tinham que se alimentar. Eles tinham que caçar e se alimentar. E havia ali um registro de números desse formato, em pauzinhos. Esse osso data de 10.000 antes de Cristo. Ou seja, o osso tem mais de 12.000 anos. Ele foi encontrado, então, numa caverna onde tinha esses registros. E que registro tinha ali? Eram tracinhos que representavam, então, números, e a gente só conseguiu, os matemáticos só conseguiram identificar que realmente aquilo identificava números, porque existia uma certa lógica, né, nas inscrições deles, nos traços. E essa lógica era, eles estavam divididos em grupos de 7, e esses grupos de 7, como tinha mais, né, mais lados do osso, estavam divididos em grupos de 28. Então, por que será? O que tem a ver o número 7 para vocês? O que lembra vocês o número 7? É o número 7, o que tem de importante será o número 7? É ímpar, mas na vida de vocês, o que o número 7 impacta na vida de vocês? Nada. Nada? Certeza? Velocidade. Velocidade? O que vocês vão estar fazendo daqui exatamente 7 dias? A mesma coisa que hoje? A mesma coisa que hoje. É um ciclo. O 7 é um ciclo de uma semana, né? Não é à toa, né? Porque o que acontece? Muda a estação da Lua, por exemplo. Isso é uma das coisas que a gente consegue constatar. Se a gente olhar agora para a Lua, eu não sei aonde é que ela está,
né? Não sei nem se ela está, pode ser que ela esteja nova. Eu acho que o céu está fechado. Mas se vocês conseguirem observar a Lua, tiverem essa possibilidade de hoje, ao sair daqui enxergar a Lua, né, vocês vão ver que ela está de uma forma. Na semana que vem, na nossa aula, no final da nossa aula, vai ter de outra forma. Né? Ou seja, hoje, ou a gente está minguante, ou a gente está nova. Eu não tenho certeza. Tá? Mas eu acho que é uma dessas duas. Se nós tiver com a Lua minguante hoje, semana que vem a gente vai estar com a Lua nova e provavelmente a gente não vai enxergar ela no céu, porque a Lua nova é isso, quando ela fica toda tapada, né? Que a sombra da Terra projeta nela e tapa ela. E lá antigamente, isso também sempre aconteceu. Né? E os 28, né? Porque são um ciclo, então, completo da Lua. Né? Ou... Oi? É minguante? Ó, semana que vem vai estar nova. É um ciclo. A cada 4 ciclos ela se renova. Então, há 28 dias é o ciclo completo da Lua. Então, eles podiam estar marcando o tempo da Lua para alguma coisa. Tempo da Lua não, tempo baseado na Lua para alguma coisa. Ou também poderiam estar marcando o ciclo da mulher. Né? Se vocês não sabem, os meninos não sabem, as mulheres sabem, os meninos sabem. O ciclo da mulher, o ciclo menstrual da mulher é de 28 dias. Né? Oi? O ciclo menstrual da mulher é a cada 28 dias. Né? O ciclo regular, normal, é 28 dias. A cada... Oi? 28? 21? 21, aí a mulher menstrua por 7, depois fica 21 sem, isso dá 28. O ciclo da mulher é 28, ou seja, a cada 28, se isso conta de novo. E por que é importante saber do ciclo menstrual da mulher? Para a reprodução, né? E para outras coisas também. Porque a mulher, quando está no ciclo menstrual, talvez ela nem sempre fique apta a fazer tudo que ela faz nos outros dias, não é verdade? Então, talvez por isso. Tá? Bom, esse é o primeiro registro lá. Mas hoje a gente registra o número de uma forma diferente, não é? O nosso registro é através desses símbolos, não é? Não é isso? Esses são os nossos símbolos para número. Esses são os que a gente utiliza hoje. Né? São 10 símbolos que a gente utiliza. Mas, da onde veio esse salto disso aqui para isso aqui? Será que aconteceu assim? Que uma pessoa teve ideia e, vamos fazer os números? Né? Talvez. Talvez assim. Né? Talvez, vamos registrar de uma forma diferente, né? Melhor. Né? E essa forma com os nossos números é melhor que aquela, porque, por exemplo, os 28, que estão registrados ali, por exemplo, eu consigo registrar com 2 símbolos. Né? E lá não, tinha que fazer 28 símbolos, que eram 28 pauzinhos. Mas, isso é o que nós utilizamos hoje, aqui, né? Existem, só que o que acontecia aqui, lá em Xango, nessa caverna, acontecia em todo o mundo. Ou seja, em todo o mundo havia a população, o ser humano havia. Né? Ele não nasceu só de um lugar, talvez tenha nascido de um lugar só e se espalhou. Mas nessa época já existia diferentes povos em diferentes locais do mundo. Né? Existia aqui na América, existia na Europa, na África, na Ásia, né? Em todo o mundo existia a raça humana. Desculpa. Bom, e será que o número surgiu, passou daquele lá para esse aqui e ficou assim? Ou será que existem números diferentes para regiões diferentes do planeta? O que vocês acham? Repete. Será que existem, e só existe esse número ou se existem números diferentes para diferentes regiões do planeta? Tem muitos. Muitos. Oi? Os romanos, né? E os romanos, inclusive, a gente utiliza ainda hoje, né? Então, existem vários números, vários símbolos para números, né? Até porque hoje isso é globalizado. Hoje eu consigo estar aqui, por exemplo, falando com alguém que está lá no Japão, lá em Tóquio. Mas isso só é possível por conta da tecnologia. Mas, por exemplo, falando em Tóquio, né, nas Olimpíadas, lá no Japão tem os símbolos para a escrita são diferentes, não são? Muito diferentes dos nossos. Não dá para entender nada, né? A menos que tu estude para isso, ou porque tu nasce lá, né? Quem nasce lá vai entender facilmente, nós não. Bom,
E lá, existe também um sistema de numeração diferente. Por exemplo, um deles é isso aqui. É o 1. O 2, o 3, o 4. O 4 é um pouquinho diferente. É uma coisa parecida com isso, tá? Eu não sei escrever em japonês, mas é uma coisa parecida com isso. É parecido com uma TV, né? Talvez. O 5 eu não me lembro mais como é que é. Tá? Mas, enfim, eles têm outro sistema numérico. Mas se vocês estão assistindo a Olimpíada, vocês vão ver que lá está escrito isso aqui, ó. Não é isso que está escrito em tudo quanto é lugar? Tóquio 2020. Todo mundo consegue entender, né? Todo mundo consegue entender. Não é o mesmo jeito que é escrito aqui no Brasil, Tóquio. Mas todo mundo consegue entender que é Tóquio 2020. E é 2020 e não 2021, porque essa Olimpíada estava programada para o ano passado. E aí veio a pandemia e cancelou com esses planos. Ou não cancelou, suspendeu. E aí só foi possível ser feita a Olimpíada nesse ano, mas eles não mudaram nada. Até porque, imagina, trocar tudo que estava já feito, né, com 2020, vocês podem olhar que até nas redes de vôlei tem lá Tóquio 2020. Todo o material foi feito para 2020, não ia trocar tudo para 2021, gastar um dinheirão à toa. Então, continua tudo assim. E, além, bom, então eles têm a numeração diferente, o número diferente, mas eles também usam o nosso. Né? E por que será que eles usam o nosso número? Para ficar legível para nós, talvez. Isso, para ficar legível para os outros. Né? Porque a matemática é a única linguagem universal. Né? Em qualquer lugar do mundo, as pessoas olham para isso aqui e sabem que isso é 2020. Talvez falando de uma forma diferente, mas equivale à quantidade de 2020, ao ano de 2020. Então todo mundo consegue ler isso aqui. Né? Isso aqui não, se eles colocassem isso aqui, eu não ia entender, e vocês também não iam entender nada, se estava escrito ano 2020, se estava escrito que ficou em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro, ninguém ia entender nada. Então o sistema numérico, né, esse aqui, ele é universal, é uma linguagem que todo mundo consegue entender, assim como os símbolos da matemática. Né? Se eu quiser colocar 2020 mais 1, todo mundo entende no mundo inteiro. Né? Diferente disso aqui. Né? Ou diferente dos babilônios, que tinham esses símbolos aqui. Esses dois símbolos, os babilônios, que também eram bem antigos, né? 2000 a.C., ou 3000 a.C., eles utilizavam esses dois símbolos para tudo. Para a escrita e para os números. Né? Esse aqui é 1 e esse aqui é 10. E os outros números, tudo se baseiam nesses aqui, tipo isso aqui. Só que em vez de fazer isso aqui, eles faziam esses conezinhos aqui. Essas cunhas que eles chamavam. Né? Então eles faziam para fazer o número 2, era o 2 desse aqui. O 3 era o 3 desse aqui. O 9 era o 9 desse aqui. O 10 era um desse aqui só, não era 10 desse aqui, era um desse aqui. O 22 desse aqui, e assim por diante. Até o 60. A numeração deles ia até o 60, e aí parava. Tipo a nossa vai até o 9, para, e recomeça aí com outros símbolos. 10, 11, 12, 13, 14, vai até o 20, recomeça, 31, 32, aliás, 21, 22, é assim. O sistema deles ia até o 60, e depois repetia tudo de novo. E aí, por exemplo, o 61, como é que era? 61. Mas eu não acabei de dizer que dois símbolos desse aqui é 2? Esse número aqui, no sistema babilônico, ele quer dizer 2, ele quer dizer 61. Ele quer dizer 3.660 ou também 3.601. Porque eles não tinham essa diferenciação. A única diferenciação, assim, para esses dois números, o número 2 e o número 61, era o contexto. Por exemplo, se eu estou falando dentro de uma sala de aula, só um exemplo, né? Nem estudava muito naquela época, assim, da forma que nós estudamos hoje. Se eu quiser falar dentro de uma sala de aula, é mais fácil falar 2 do que 61, né? Não cabe 61. Se eu estiver falando em outro contexto, aí pode ser 61. Tá? Mas, então, é complicado, né? Então, foi se evoluindo até chegar lá. E antes de falar do restante da nossa evolução, de como é que nós chegamos aqui,
estudar o nosso número, nós vamos estudar um outro sistema. E ele acontece aqui pertinho da gente, só que muitos de nós nem sabem que existe. Né? Não sei se vocês conhecem a Lomba do Pinheiro. Na Lomba do Pinheiro, existem ali algumas tribos indígenas. Né? Nós vamos falar perto das paradas. Oi? Perto das paradas lá que tem. Também, mas eles têm as tribos mesmo, é que ali então, não são as aldeias. 23, 24. Isso, ali mais pro final, né? Para quem sai da Restinga para lá, tem que ir à direita, não à esquerda, tá? Mas lá tem as tribos, essas tribos aí tem duas que eu sei que tem, uma é a Guarani. Para lá não sei exatamente, que eu nunca fui lá, assim, eu só sei porque as duas tribos já tiveram aqui na escola para conversar um pouco com a gente e tal. As tribos não, os caciques das tribos já vieram aqui na escola em outros anos. E tem a tribo Caingangue. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa tribo aqui. E como é que eles, como é o sistema numérico deles, né? Mais a título de conhecimento, né? E de entender como é que se faz, como é que se gera um sistema numérico, tá? Bom, vocês devem saber que as tribos hoje em dia, elas não são mais como antigamente, daquele índio pelado, só com tapa-sexo aqui, e cocar, aquela coisa toda, só pintura. Não, hoje eles estão urbanizados, vamos dizer assim, né? O ser humano foi lá e acabou trazendo eles para a cultura deles, né? Eles têm roupa, muitos têm aparelho celular, outras coisas assim, tá? Eles estão muito mais urbanizados do que o que a gente via nos livros de história. Tá? Bom, mas eles continuam mantendo a cultura deles, né? Dentro da tribo deles, eles só falam a linguagem Caingangue, tá? Eles não falam português. Quando eles precisam sair ou quando eles recebem alguém de fora da tribo, aí sim eles utilizam o português, porque ninguém entende o Caingangue, né? Nem eu, que hoje vou falar um pouquinho dos Caingangue. Tá? Mas eu nunca conversei com um Caingangue em outra linguagem que não seja o português. Tá? Bom, o sistema deles é um pouquinho bem, vamos dizer, não um pouquinho, bem diferente do nosso, tá? Porque eles não têm um sistema exatamente igual ao nosso, assim, numérico. Eles não escrevem, quer dizer, não escreviam. O sistema deles de passar a cultura, a história de um para o outro, de um povo para o outro, é através da fala e não da escrita. Assim como a maioria das tribos aqui do Brasil. Tá? Então, é muito comum eles fazerem roda para contar histórias, né? Para ouvir histórias principalmente dos anciãos, né, da tribo, né, que eles têm muito conhecimento, o de vida e aqueles que foi passado através das gerações para eles. Então, o sistema deles é através da oralidade, ou seja, é da fala. E por conta disso, eles não têm símbolos para números. O que eles têm são palavras que expressam alguns números. Tá? Por exemplo, vamos supor que eles têm que dar aula para uma sala de 20 alunos. Tá? 20 alunos. E eles querem dizer que todos os alunos compareceram àquela aula. Eles vão falar Tikar, Takamir, Jami. É esquisito, é estranho. São várias palavras para dizer que todos compareceram. Eles não vão quantificar 20 alunos compareceram. Eles vão dizer todos compareceram. Se a turma tivesse 29 e foram os 29, ele vai falar essa mesma coisa. Tikar, Takamir, Jami. Essa mesma coisa. Tá? Então, isso é para todos. Agora, se eles quiserem falar aqui, por exemplo, nessa turma de 20, que compareceu entre 15 e 19, ou seja, bastante, mas não todos, eles vão dizer ETV, né, que quer dizer que compareceram bastante. Para dizer que compareceram entre 15 e 18, ou seja, um pouco mais, entre 11 e 15, desculpa. Eles querem dizer que compareceu um pouquinho mais da metade, eles vão dizer Tico, Ju, Canfá, tá, que compareceu um pouquinho mais da metade. Se eles quiserem comparecer 10 alunos, exatamente, eles vão dizer Tico, Ju, ou seja, compareceu a metade. Nem a mais e nem a menos, a metade. Se eles quiserem dizer que compareceram de 6 a 9, eles vão falar Pirtivi. Pirtivi quer dizer que compareceram poucos. Tá? E aí, se eles quiserem dizer que compareceu entre 1 e 5, aí eles vão usar, então, o sistema de numeração deles, que vai do 1
ao 5. Né? O restante é composto por outras palavras, como vocês ouviram aqui, né? Que é metade, é bastante, é um pouquinho mais que metade, todos. Esse é o sistema de numeração deles. Tá? Por exemplo, o número 1 é a palavra pir. Tá? E essa palavra pir aqui, né? Ela não representa só o número 1. Ela representa outras coisas. A numeração não é o principal para eles. O principal para eles não é a matemática. Eles nem têm preocupação com a matemática. As aldeias são quase sempre compostas de um número não muito grande de habitantes, né? Então as quantidades não fazem muita diferença. Lógico, hoje, se eles precisam quantificar as coisas, eles vão utilizar o nosso sistema, que já está introduzido na comunidade deles. Tá? Essa palavra, pir, ela representa, então, a solidão, o solitário. É um número que não é bom para eles. Tá? O número que não é o ideal para eles é o número 1. Porque, embora eles vivam em comunidades pequenas, eles não gostam da solidão, não gostam de ficar sozinhos. E eles têm muita questão da dualidade. Dualidade é como o dia e a noite, o forte, o fraco, o homem e a mulher, tudo tem os dois lados. Né? E aí o número 2, que é a palavra regre, né? Essa palavra aqui, sim, para eles esse é o número 2 e a palavra regre são as palavras divinas, vamos dizer para eles, o número divino, o número preferido deles, porque o 2 é a completude das coisas. O que é completude? O homem e a mulher. Para eles, isso completa o casal, né? Também quer dizer irmãos, né? O 2 quer dizer irmãos, também quer dizer companheiros. O dia e a noite, o forte e o fraco, o céu e a terra. Tudo para eles tem que estar composto nessas duas coisas. Sempre existe uma coisa e o oposto. Né? E aí, nós temos o número 3, que eles chamam de tentu. Tá? Esse tentu, aquilo ali em cima das letras é a trema. É que muda o som das palavras, mas eu não sei pronunciar muito bem, tá? Eu vou falar mais ou menos em português. Essa palavra tentu, ela é pior para eles do que o pir, que é o 1. Pior por quê? Porque para eles a vida gira em torno dos 2. Né? No 1, está faltando um desses 2. Mas no 3, tem uma coisa a mais. É como se tivesse alguma coisa entre o dia e a noite, entre o homem e a mulher, uma coisa a mais, que não está previsto nessa dualidade deles, que tudo tem que se fechar em duas coisas. Né? Então, esse número, essa palavra, quer dizer, é o mesmo significado de sem gordura, por exemplo. Nada a ver, né? Sem gordura para 3. Por quê? Porque nenhuma comida deles é sem gordura, praticamente. Todas as comidas deles têm que ter gordura. Né? E se não tiver, hoje em dia eles utilizam o azeite. Não tem gordura nessa comida, eles tacam azeite. Assim como a gente faz na salada, né? Mas muitos nem comem com azeite, mas enfim, para eles, na cultura deles, tem que ter a gordura. Então, o 3, se alguma coisa é sem gordura, eles falam tem tudo. Né? 3, que é uma coisa a mais, eles também falam isso aqui, e é o número que eles não gostam. O número 4 é um número muito grande, tem que olhar aqui direitinho. Opa. Bem quebra. Esse 4 aqui, ele é como se fosse o outro lado da vida, vamos dizer assim. Ou seja, tudo está em 2, como eu já disse para vocês, para eles. Mas existe, por exemplo, entre o homem e a mulher, tem o quê? Tem a alma desses 2, né? O espírito desses 2, que é o que eles imaginam. Então, seria o outro lado das coisas. Né? Seria como é que eu vou dizer? Aquilo que não se compreende das coisas. Se compreende o dia e a noite. Mas existe alguma coisa que está por trás disso, o que faz o dia e a noite, tudo isso seria esse outro lado, que é um espelho dessa dualidade deles, só que é o que não se toca, é o que não é físico, é o que não se compreende. E o número 5, que seria, então, o último número deles,
Já calculei, mas não. Não é PMS, PECAR. Tá? O PECAR seria o número 5, que para eles quer dizer simplesmente a mão cheia. Mão cheia, 5 dedos, né? Esse aqui é o mais lógico que tem, né, na matemática, é o número 5. E esse é o sistema numérico deles, do 1 ao 5. Mais do que 5, aí vai depender do contexto, né? Como aquela sala de 5 alunos. Se a sala aqui tivesse 6 alunos, se eu estivesse falando com vocês em Caigânio, eu ia falar aquele palavrão que eu falei lá no início, lá para 20. Porque tá todo mundo, né? É tão grande que eu não decorei. Tica, tá, Camille, já, ni. Isso seria, tá todo mundo aí. 6. Todo mundo 6, né? Então, a numeração deles vai até o 5 e o restante eles utilizam, então, essa junção das outras palavras para dizer que é pouco. Por exemplo, tudo que é pouco, vocês vão ver que vai estar junto a palavra pir. Né? Eu falei aqui, por exemplo, quando era o 6, pir TV. Ou seja, eram poucos alunos. Quando é muito, provavelmente vai estar ali o pecado envolvido. Tá? Ou outras coisas, por exemplo, o E, a só palavra E, né? Letra E, também quer dizer que é bastante. Tá? E no material que eu distribuí para vocês lá no Drive, tá? Semana 1 de agosto de matemática, tem ali outros números, mas esses outros números, né? O 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Eles, na verdade, eles foram introduzidos pelo homem branco lá. Tá? O homem branco é nós, né? Branco ou negro, esse é o homem branco, né? Que eles chamam. Tá? É o que não indígena. Tá? Esse homem foi lá, e não precisa ser só homem, tá? Homem ou mulher. Né? Ele foi lá e introduziu a nossa cultura. E aí, na nossa cultura, não ter o 6, por exemplo, é absurdo. Né? E aí, nós, então, a nossa cultura colocou para eles algumas palavras que eles não tinham, que é a composição disso aí. Por exemplo, o 6 seria o pecar, cri, que cri seria o mais, pir, 5 mais 1. E os outros são assim, pecar, cri, regre, pecar, cri, tentu, pecar, cri, penqueda. E aqui, pecar, regre. Regre quer dizer que é 5 vezes 2 é o 10. Tá? Mas isso foi o ser humano que colocou lá, o ser humano. Eles são seres humanos também. Se eles me escutam falando isso, né? Vou cortar ali depois da gravação. Tá? O homem branco, então, que inseriu depois o número 5 lá. Tá? Bom, então essa é a parte, né, que é mais uma curiosidade, e que isso existe em diversas partes do mundo, esse sistema de numeração, inclusive no nosso. Como é que surgiu o nosso sistema numérico que vai até o 10 e se repete? Né? Porque a gente conta até o 10 e depois começa a compor o 10 mais 1, 11, 10 mais 2, e assim vai. Olha aqui, que curiosidade. São os 10 dedos. Né? E por conta de ter 10 dedos na mão, foram criados 10 símbolos. Não é à toa. Provavelmente, se nós tivéssemos 12 dedos nas mãos, nós iríamos até o 12 e depois ia recomeçar o 12 mais 1, que ia ter um outro nome, talvez, o 12 mais 2, assim por diante. É assim como eles, assim, né? Mais ou menos nessa lógica, assim, tá? Mas como nós temos 10 dedos nas mãos, fica mais fácil a gente contar até 10 e depois começar de novo. 11, 12, 13, 14, 19, 20. E assim vai, né? Por exemplo, os maias, eles utilizam também essa contagem até o 10, só que depois eles vão além. Eles usam o dedo dos pés também, vão até o 20. E a partir do 20, eles recomeçam a contagem. Os números deles, só para vocês saberem, os maias eram aqui na América Central e do Sul. Tá? Lá perto do México, por exemplo. O número 1 é isso aqui. O 2, o 3, o 4, o 5. Aí o 6 era 5 e 1. 6, né? 7, 8, 9. E o 10, como é que era? Isso. 2 e 5. 10. E assim eles iam até o 20. E o 20 era um símbolo assim que era um disco. Tá? Esse era o 20. E depois quando começava tudo de novo. 21, 22,
e assim, tá? Esse é um dos mais, por exemplo. Vou apagar os babilônicos aqui também. E isso acontece em diversas partes do mundo, inclusive animais. Os animais também sabem contar, né? Talvez alguns diferentes de nós. Tem, por exemplo, os corvos, fizeram um teste com os corvos. Os corvos conseguem contar até 3. E como é que eles fizeram isso? Eles fizeram um experimento onde entrava uma pessoa em algum local e quando saísse aquela pessoa, o corvo entrava lá e que teria comida para ele. Aí, na próxima vez, entraram 2 pessoas. Eles fizeram isso várias vezes, né? E o corvo sempre entrou depois que saiu a pessoa de lá de dentro. Depois eles fizeram para 2 pessoas. O corvo conseguia enxergar que entravam as 2 pessoas, e aí tinha que sair as 2 pessoas. Às vezes saía só uma, e depois saía a outra, às vezes saía as 2 juntas, e ele sempre conseguia saber, agora se não tem ninguém lá dentro, ia. Para 3, a mesma coisa. Mesmo que fosse muito espaçado o tempo entre sair os 3, ele sempre conseguia. Com 4 já não conseguia. Quando entravam 4 pessoas, ele se perdia. Né? Às vezes saía 3, ele já entrava, às vezes saía 2, ele já entrava. Então, os corvos são animais irracionais, são pássaros, também sabem contar. Lógico, eles iam até 3 só, mas eles conseguem contar. Né? Enfim, né, isso acontece em toda a natureza, a contagem. É uma coisa muito natural. Tá? E o nosso sistema? Né? Então, a gente já viu que veio dos dedos, né? Mas de que parte do mundo será que surgiu esse número? Vocês têm ideia de que parte do mundo surgiu esse número? Esses nossos números têm em torno de 2.500 anos. Tá? Não exatamente como a gente conhece. Eu vou apagar aqui e botar embaixo deles ali como é que eles surgiram mais ou menos, tá? Mais ou menos assim, tá? Isso, 500 anos antes de Cristo, esses eram os números que a gente conhece hoje. Ou seja, o sistema já estava muito evoluído, porque já existiam os 10 símbolos por número, existia uma coisa muito evoluída, que é o símbolo para o 0. Era um pontinho só. Mas isso aqui é uma evolução tremenda. Vocês não têm noção do que o 0 revolucionou a matemática. Por exemplo, os romanos, tem o número 0 para os romanos? Eu não conheço os números romanos. Não tem. Tem símbolo para 0. Né? Por isso que a gente não utiliza ele hoje para muita coisa, a não ser para capítulo, para horas. Né? Mas se a gente tiver que representar o 0, não dá. Não tem. Né? E muitos deles não tem. Os maias, que eu mostrei para vocês, não tem. Os babilônicos, sabe por que o 2 e o 61 é a mesma coisa? Porque não tem o 0 ali, por exemplo. Para colocar como um símbolo ali, ó, é 60, o 6 e o 0, por exemplo, e, sei lá, não existe o símbolo do 0. E esse aqui já existia. Isso surgiu lá na Índia. Não sei se vocês conhecem a Índia, né, o segundo país mais populoso do mundo, né, surgiram esses números aqui, e, bom, eles eram muito avançados na matemática. E eles, acho que só conseguiram ser avançados na matemática porque eles conseguiram inventar um sistema numérico fácil. Porque provavelmente vocês nunca aprenderam a calcular conta de mais, menos vezes, dividir o número romano. Todo mundo acha que aprendeu o número romano alguma vez na vida, né? Aprenderam a fazer conta com o número romano? Por que não? Porque é difícil. É difícil, olha só por que é difícil. Porque isso aqui e isso aqui utilizam, por exemplo, os mesmos símbolos ali, são trocados, mas que não existe uma lógica matemática, assim, por exemplo, para multiplicação para esses dois números. Não é uma coisa que tu vai multiplicar ali o 5 e o 1, e aqui o 5 e o 1 também. Né? Não existe uma lógica fácil de entender. Existe sim como fazer conta com esses números, existe. Tá? Mas é difícil. Né?
Eu já tive que fazer, quando eu fiz a faculdade, tinha que fazer conta com número romano, com número maia, com número babilônico, com tanta coisa, com os números que se usam no computador, que são a linguagem binária, que também vou falar um pouco hoje, e a hexadecimal, uma coisa assim louca. Mas é porque eu estava estudando matemática, estava estudando para isso, né? Mas é muito difícil, chato, complicado, tem que esquecer todas as regras que a gente conheceu aqui e usar outras regras, né? Então, esse sistema é muito prático, porque ele utiliza 10 símbolos, e dependendo da posição de cada número, né, por exemplo, 28 e 82, tu tem números bem diferentes, né? Bastou mudar a posição deles, tu tem outro número. Tá? E isso facilita muitas coisas. Para somar, por exemplo, tu vai somar aqui e aqui. Então, são coisas que facilitaram a vida. Bom, mas os hindus, eles ficavam lá quietinhos no canto deles, né? Não eram muito de sair da Índia, diferente dos árabes. Os árabes eram o povo comerciante da época. Era um povo que era muito avançado na arte do comércio, de viagens longas, né? Porque eles saíam lá da Arábia Saudita, por exemplo, e iam lá para a Índia, e da Índia eles iam lá para a Europa para vender as coisas que eles tinham pego na Índia. Né? Eles eram muito, muito atinados para essas coisas, né? Numa época em que não existia o dinheiro, né? Se trocavam as coisas. Eles iam na Índia, lá tem muito tempero, especiarias, né? E eles saíam de lá, iam para a Europa, onde não tinha tanto disso, e trocavam por outra coisa que era valorosa para eles. E assim eles iam fazendo as coisas. Bom, e todo comerciante precisa, né, fazer uma contabilidade do que está vendendo e comprando, para não ser no prejuízo, principalmente, né? Então, eles pegaram, quando eles chegaram lá e viram esse sistema, e resolveu a vida deles, né, facilitou muito mais, é tipo mais ou menos como ele sair do osso e ir para a matemática que nós temos hoje. É mais ou menos isso que aconteceu na vida deles. Isso é muito bom. E começaram a utilizar aquilo e espalhar pelo mundo inteiro esses números. E aí, quando isso aconteceu, né, foi evoluindo o número até que chegou nesse ponto. São os mesmos números, só mudaram a forma deles, foram para esse ponto. Por isso que a gente chama esse número aqui de Indo-Arábico, né? Que são os hindus, né, que fizeram, e os árabes que espalharam eles pelo mundo. Tá? E a partir daí, graças a esses dois povos, a gente hoje consegue, por exemplo, ter um celular no bolso aqui, que grava uma aula, que faz o que eu quiser. Né? O celular, praticamente, hoje é fazer quase de tudo com o celular. Né? Por quê? Por conta disso aqui, principalmente. A partir disso aqui, se evoluiu muito rápido a matemática. Por quê? Trouxe o zero. Né? Existem certas coisas que na matemática resolveram a vida. O zero é uma delas, o sistema numérico esse é outra. Né? Entender os números negativos também é outra. Então, várias coisas da matemática, simples às vezes, fazem um salto gigantesco. Bom, então o nosso sistema numérico é esse, e nós utilizamos ele de uma forma muito inteligente também. Né? Porque não basta só escrever um número. Vou escrever um número aqui e vocês tentem dizer para mim que número é. É fácil isso, né? Que número é esse? 5.238. Fácil barbado, né? Sabe por que é fácil barbado? Porque eu não escrevi esse número, que não é nem tão grande assim, como esse aqui. Que número é esse? 7 milhões. Você disse ali. Por que não está fácil de ler esse? Porque tem um monte de número. Mas olha só, agora eu vou mostrar uma coisa que vai mudar a vida de vocês. O que tem nesse número? E esse ponto está separando essa parte aqui dessa aqui, né?
Ou seja, esse ponto, ele foi inventado ali também para ajudar na leitura dos números, né? Se eu colocar ponto nesse número, vai ficar muito mais fácil de vocês lerem esse número. Eu vou colocar a cada 3 casas de lá para cá, nesse sentido. Então aqui eu vou botar um ponto, aqui eu vou botar outro, e aqui eu vou botar outro. Agora já melhorou, né? Que número é esse? Ainda está um pouco difícil porque o número é grande, né? Mas a intenção era essa mesmo. Vai ter que fazer as casas de unidade. Tem que fazer as casinhas, né? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou separar de 3 em 3, porque cada 3 a gente vai chamar... Cada 3 na matemática a gente vai chamar de classe. Tá? E isso é muito importante na escrita dos números. Tá? Essa aqui, essa primeira classe é a classe das unidades. A centena e dezena. Tá? Tem a centena e tem a dezena aqui, né? Unidade, dezena e centena. Mas essa classe, a classe é composta de 3. Isso que a gente está falando é a ordem. A ordem é unidade, dezena e centena. Mas eu nem vou falar em ordem para não misturar, senão não vão lembrar o que é classe, que é classe. A gente vai trabalhar as classes, tá? E essa primeira é a classe das unidades, ou seja, quando eu ler esse número, 721 unidades. Pode ser 721 pessoas, 721 computadores, 721 reais, 721 qualquer coisa. Unidades pode ser qualquer coisa, é aquela unidade que eu estou contando. Tá? Quando eu vou para essa outra aqui, não é mais unidade, porque aqui eu tenho 480... 480 o quê? 1000. Essa aqui é a classe dos milhares. Milhar. Milhar. Tá? Ou seja, sempre quando eu ler esse número, eu vou ler esse número exatamente como eu li esse. Né? Ou seja, exatamente eu digo de 3 em 3, 480. Se esse número tivesse aqui nas unidades, eu ia ler 480. Então, esse que eu vou ler 480, e aí eu vou dizer qual é a classe que está o 480. 1000. Né? Milhar é 1000. Então, é 480, 1721. Tá? Esse 883 está numa outra classe. É a classe dos milhões. Então, eu vou ler esse número igual, assim, se tivesse qualquer uma dessas posições, né? 883. Milhões. 480.721. Já está melhorando, né? E essa aqui, só tem um, então vou separar só ele. É a classe dos bilhões. Tá? Então, lógico, não tem aqui os outros para completar os 3, mas eu vou pegar os 7, são 7 bilhões. 873 Milhões. 480 mil. É, Tem que ler o número todo? Sim, para ler todo o número é isso, ó. É isso, é o número 7 bilhões. e o sobrenome do número, a classe. 7 bilhões. 883 milhões. 480, 1000, milhar é 1000, tá? 1721. É isso. Assim eu consigo ler qualquer número, não me interessa o tamanho dele. Tá? Separando de 3 em 3, de lá para cá. Porque se eu começar daqui para lá, vai dar errado. Tá? De lá para cá, eu vou fazer e eu consigo ler qualquer número. Tá? Cansei. Olha só esse número, por exemplo. Gigantesco, né? Vou botar na prova aí para vocês, tá bom? Gostei dele. Esse número, por exemplo, se eu disser para vocês, leiam para mim. O que vocês têm que fazer para ler esse número? Dividir ele por classes, que são quantos números? 3. Então, eu vou colocar o pontinho aqui. E é isso que a gente vai fazer. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Está aqui. Primeira parte eu já fiz. Agora, o que eu vou fazer?
Porque cada uma dessas partes sozinha eu sei ler. Eu sei ler 123, 456, 789, 101, 112, 131, 415, 161, 718. Mas o que eu preciso? Das classes, né? Preciso das classes. Então, essa aqui é a unidade. Vou colocar só o N, tá? Essa aqui é mil, milhar. Milhão, normalmente é abreviado como mi. Tá? Se vocês olharem num jornal, alguma coisa, não sei quantos mi, é milhão. Não é mi, é milhão. Esse aqui, então, é bilhão, né? Vou colocar só bi. Depois do bilhão, trilhão. Depois do trilhão, quadrilhão. Depois do quadrilhão. Não sei, mas olha a lógica que está acontecendo aqui. O 1000 seria o equivalente a 1, vamos dizer. 1, o bi é 2, tri é 3, quadri é 4. Então é assim, quintilhão. Depois do 5, 6, sextilhão. Sextilhão. E depois do sextilhão, aí é o 7, né? Depois do 6 é o 7. O 7 tem outro, pode ser mais de uma forma, tá? Pode ser heptalhão, heptalhão, heptilhão, ou septa, tá? Septalhão, septilhão. Não existe exatamente uma regra que diga qual é o correto. Tudo é certinho. Hepta também pode ser com H, tá? Por exemplo, quando a gente ganhar o hexa, que é o 6, no futebol, depois a gente vai correr pro hepta. Então, pro campeonato, se fala hepta com H, heptacampeão. Tá? Mas isso são convenções. Então, olha só, a gente usa o mesmo sistema numérico para tudo praticamente. É de 1 ao 9, depois aqui a gente vai indo de 3 em 3 e vai indo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se continuasse, ia continuar assim. Tá? Então, ele é trabalhoso de ler esse número. É trabalhoso de construir. Mas depois de construir aqui, com calma, bonitinho, que a gente fez agora, é fácil de ler. Sim. Se a prova de vocês for só ler isso aqui, vocês façam com calma e vão ganhar um 10, porque não é difícil. É trabalhoso. Então. Oi? Leia ele para nada, então. São 123 heptalhões, 456 sextilhões, 789 quintilhões, 101 quadrilhões, 112 trilhões, 131 bilhões, 415 milhões, 161 milhões, 718. Não é fácil. O que eu fiz? Eu só fiz isso aqui, ó. Eu li isso, e isso, e isso. Só fui lendo aqui, ó. Nas classes. Li primeiro essa classe, depois eu li essa classe, depois eu li essa classe. Eu fui fazendo isso, eu fiz na sequência, tem que fazer na sequência certa, né? Porque não faz sentido eu falar 161.415 milhões. Isso não faz sentido, eu tenho que ir decrescendo o número. Né? Mas, o que eu digo para vocês isso aqui eu não vou pedir nunca numa prova, tá? Bem capaz. Tá? Mas, se cair alguma vez para vocês, ou vocês tiverem que decifrar o número assim, é isso, de 3 em 3, com calma, e dando ali, dizendo qual é a classe do número, vocês conseguem ler esse número. Tá? Essa primeira aula é para a gente exatamente perder o medo dessas coisas. Não precisa ter medo do número, não importa o tamanho dele. A gente tem que saber tratar dele. E a gente tratou, a gente dividiu em classes. A primeira coisa é dividir em classes. E aí depois, todo número é composto de 3, que esse aqui é fácil de ler. Não chega a 1000, é 999 o máximo que vocês têm que aprender a ler. A ler, a escrever. Só isso. Do 1 ao 999. Tá? Porque se for 0 desse aqui, não precisa ler em ler. Né? Se aqui fosse 0, aí eu ainda é 112 trilhões, faço o reto pelo bilhões, porque a gente não lê quando tem 0, 415 milhões. Tá? Então, na construção do número que vocês precisam saber isso, Ricardo. E com calma, de 3 em 3, tá? Que a gente consegue. Tá? Vocês nunca vão passar, nunca vão ver um número maior que isso aqui. Tá? Lugar nenhum, acho, na vida. A não ser numa aula de matemática. Por quê? Porque isso aqui, essa quantidade é tão grande, pessoal, que não existe a quantidade de células na Terra. Se a gente pegar todas as células de tudo que tem, não existe. Tá? É um número muito grande, que se eu cruzar tudo isso aqui,
de metros, de passos. Se eu sair a passo aqui para o universo, céu, né? Se eu conseguisse andar em linha reta para o céu, eu ia passar por todo o universo quase. Tá, lógico, o universo deve ser infinito, né? Ainda ninguém conseguiu chegar lá no final, estudar o final do universo, deve ser infinito. Mas eu ia muito longe com isso aqui, de tão grande que é esse número. Tá? Outra coisa que é importante vocês entenderem é que olha só da onde surgiu o número. Indo-arábico, né? Indo-arábico. Sempre quando a gente vai ler um número, o que acontece quando a gente vai ler esse número? Por exemplo, nós temos um número aqui que é bem importante. Ah, não, tem que não estar aqui, mas é triste, mas é importante. Eu não sei se esse número está correto, né? Mas mais ou menos aqui. Tá? Eu estou próximo disso, deve ter passado disso. Tá? Vamos ler essa frase inteira? Deixa eu botar um pontinho final na frase. Vamos lá, rapidinho, lê rapidinho. Quer que lê bem rapidinho assim para mim? No Brasil é de 555.480. Ah, tu leu muito rápido até no número. É mais rápido que ele que estava lendo lá. Mas tu leu o número antes de ler a frase, não foi? Não. Esse número não é muito grande também, né? Mas, normalmente, quando a gente está lendo um número, tu não consegue ler esse número assim. Ou tu consegue? Tu consegue ler esse número? Quer ver que ela vai errar? Vou botar outro aqui, um número que não tem nada a ver, tá? Vem esse número aqui. É o 12, 123, 1.234, 2.345, 123.450. Vocês perceberam que vocês não conseguem ler assim, como as palavras? As palavras eu consigo ler aquilo ali. Não, só você não faz palavra nenhuma, né? Covid. Eu consigo ler. O número eu não consigo ler assim. O número, Não, porque tu não vocês sabe não cada sabem. classe. Oi? Cada classe. Tu não sabe quantos números tem. Isso. O número é que, na verdade, o número ele foi construído, então, e distribuído pelos árabes. Vocês sabem como é que os árabes escrevem? A escrita dos árabes é aquela coisa mais ou menos assim. Meio estranho. É uma coisa esquisita, assim. Sei lá. É de trás para frente. A leitura dos árabes é daqui para cá. A gente já não entende. E a gente quer de trás para frente? Piora, né? E o nosso número vem deles. Então, o nosso número também é de trás para frente. Ou vocês acham que o número é assim, que a gente lê, constrói? Não. O número é de trás para frente. Então, o que o cérebro de vocês faz ao ler o número assim é parar aqui. Vocês vão vir até aqui e vão começar a ler daqui. Interpretar o número, ler o número a partir daqui. E aí depois vocês vão traduzir esse número. É mais ou menos isso. Vocês primeiro lêem a partir daqui, ou seja, vocês têm que contar as classes a partir daqui e não daqui. E aí vocês vão parar ali e aqui. E aí aqui vocês vão, é a mesma coisa, é o 6 que vocês vão ler depois do 50, depois do 400 e tudo isso vocês transformam no 456. Tá? Mas vocês começam a ler daqui. A gente tem que ler os números, então, a partir daqui. E por isso que foi difícil, que tu não conseguiu ler ali. O 1 transformou em 12, em 123, em 1200, porque a gente tem que partir daqui. Aí a gente consegue ler o número, ou seja, a gente vem lendo. E a gente para aqui, vem para cá, faz isso aqui e lê como a gente escreve, né, aqui. A gente não lê 150, não. A gente lê 123.456. Mas porque a gente já fez, o nosso cérebro já fez esse trabalho aqui. Tá? Mas é por isso que a gente não consegue fazer com que o número funcione, então, daqui para lá simplesmente. Mas o nosso número, infelizmente, é
próximo desse aqui, tá? Deve estar mais do que isso, né? Hoje, infelizmente. Mas é um número muito grande, né? Muito maior que a Restinga inteira. Pouco menos da metade da população de Porto Alegre, né? Esse número. É muita gente. Deixa eu ver que horas são aqui. Ainda tem 25 minutos. Bom, nós temos 24. Olha só. Então, a construção desse número a gente já viu. Tá? Vocês não precisam mais ter medo de números muito grandes. Lá, 560.767. 560 mil? É. Não. 768. 560, 767. Muito legal. Olha só. E crescendo, né, infelizmente. Tá, então, a gente já conheceu o número, né, como se formou o número. A gente já consegue trabalhar com números grandes, se for o caso. Tá? E na matemática, pessoal, quando a gente vai trabalhar com números grandes, seja para ler ou para fazer contas, a gente vai fazer mais ou menos o que a gente fez na aula de hoje. A gente vai com calma, normalmente daqui para lá. 1 a 1. Vocês olham que eu peguei os números e eu não saí juntando tudo isso aqui para ler tudo de uma vez. Eu fui fazendo por partes e eu juntei cada uma dessas partes. 718, 161. Tudo isso eu fui juntando para formar. Não é assim que vocês vão fazer, com calma, sempre, fazendo o que vocês sabem. Por exemplo, na multiplicação, se vocês tiverem que multiplicar, vocês não vão multiplicar 123 heptalhões, esse número gigante aqui, por 560.767. Vocês vão multiplicar o 8 pelo 7, depois o 1 pelo 7, 7, e assim vocês vão de 1 em 1, como na tabuada. Quem tem uma tabuada sabe fazer qualquer conta de multiplicação. Algumas são maiores que as outras. Mas tudo está lá na tabuada de multiplicação. Né? Porque a tabuada vai só até o 10, e para fazer qualquer multiplicação, só precisa saber dessas. Né? Porque, embora eu vá multiplicar esse número por aquele, eu sempre vou multiplicar um carinha daqui por um carinha dali. Né? Então, assim que a gente vai trabalhar sempre nas nossas aulas. Essa é a ideia, a gente saber trabalhar com as coisas, independente do tamanho delas. Porque o tamanho só dá mais trabalho. E, como dá mais trabalho, também pode gerar mais erros, mas é porque tu está fazendo muitas coisas. Se tu fizer uma coisa só, mais concentrada, tem mais chances de acertar, né? Bom, e aí a gente vai trabalhando, e aí eu vou passar algumas dicas para vocês ao longo das nossas aulas. E uma delas é sobre uma coisinha que eu vou falar, muito interessante. Por exemplo, qual é a coisa mais evoluída que vocês conhecem no planeta? Foguete, acho. Foguete. Tá, mas vamos simplificar, então. Foguetes são muito evoluídos. Né? Mas para o foguete funcionar, existe uma coisa muito importante que hoje todo mundo tem. Tecnologia. Né? Qual é a tecnologia que nós temos hoje na sala de aula, por exemplo? Luzes. O que mais? Hã? Ventilador. Hã? Computador. Né? Vocês sabiam que essas coisas, principalmente computador, trabalham com essas duas coisinhas aqui? O primeiro computador não trabalhava com esses números. Trabalhava com esses números. Só. Só esses números. O primeiro computador feito pelo homem, né, foi feito pelo Alan Turing, ele foi feito para ganhar a guerra. Tá? Ele foi feito para decifrar códigos. Como é o nome do filme? Existe um filme que fala isso, eu não vou lembrando, depois eu falo para vocês. Que conta sobre a vida do Alan Turing e a construção do computador. Durante a guerra, os alemães, eles mandavam códigos, mandavam mensagens via código para suas tropas, né? Dizendo o que tinha que fazer. Né? Porque imagina se uma tropa entende que tem que atacar agora e a outra não. A outra está dormindo.
que vai acontecer? Vai ser a metade da tropa, por exemplo, só uma parte dela, em vez de atacar por dois lados, e vão acabar perdendo a guerra, né? Então, eles tinham que trocar as informações para que as coisas acontecessem da forma esperada. E aí eles tinham o tal do código Morse, vocês já ouviram falar, que é aquele que bate as coisinhas, né, e dá o sinal, passa a mensagem para os outros, né? E eles, então, recebiam esses códigos. Esse código é a primeira coisa que se consegue passar com muita facilidade de um canto para o outro do mundo, né? Porque ele são dois códigos, praticamente. É o ponto e o traço, ou seja, é o toque curto e o toque longo. Mais ou menos isso, né? E a partir desses dois códigos se escreveu, se transformou em letra cada um desses códigos, né? O SOS, você já deve ter ouvido esse código. SOS. Que é o socorro, né? É ponto, 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 que é o S, traço, 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 que é o O, e ponto, ponto, ponto. SOS. Tá? Que era... Esse é o código do socorro. Tá? Lógico, né? É mais bonitinho que isso, né? Mas, enfim. E aí os ingleses e os aliados dos ingleses, né, que tinham vários países lutando contra a Alemanha, eles tentavam decifrar esse código. Mas esse código, eles conseguiam decifrar, mas eles demoravam muito para decifrar. O homem, o ser humano, demorava muito para decifrar, e até ele decifrar, já tinha acabado o dia, e aquilo que estava naquela mensagem já tinha acontecido. Né? Então, e aí, o que acontecia no outro dia, se mandava as mensagens de novo, os alemães, eles tinham uma máquina que criava o código, mudava o código todo dia. E quem tinha máquina era quem mandava e quem recebia, para poder decifrar o que estava escrito. Né? Então, até eles decifrarem, quando eles decifravam o código, no outro dia já mudava. Então, eles passavam a decifrar o código lá ver que aquilo que eles tinham passado ali já tinha acontecido. Até que o Alan Turing, então, inventou, não, nós temos que fazer o seguinte, nós temos que ver quais são os padrões. Né? Os padrões é tipo assim, ó, o que eles falavam em todas as mensagens, praticamente. Né? Eles davam alguma saudação, né, que é tipo boa noite, bom dia, eles davam tipo uma saudação e falavam sobre o tempo, clima. E aí, a partir disso, o Alan Turing, então, foi tentando decifrar, não um código, mas todos os códigos. Né? Como é que aquela caixa que eles tinham, chamada Enigma, que era o nome da caixa, como é que aquela caixa funcionava? Demorou muito, investiu-se muito dinheiro, o pessoal quis demitir ele, quis parar com o projeto, e a muito custo conseguiram manter o projeto, até que conseguiram decifrar uma mensagem. Aquela mensagem já estava perdida, porque a máquina ficou horas rodando, e rodando só em 0 e 1. Era uma máquina desse tamanho, que dá salto todo. Né? A máquina ficou rodando em 0 e 1, que ela funcionava com válvulas. Né? Válvula que o 0 é como se fosse desligado, e 1 ligado. Né? Por isso que a lâmpada é um bom exemplo. Agora é 1. Se eu clicar ali é 0. Mais ou menos assim que funciona o computador. Então, nesse sentido, o computador ia funcionando até que ele decifrou uma vez. No que ele decifrou a primeira vez, ele conseguiu, então, decifrar sempre. Porque daí, quando mudava o código, ele já conseguia em poucos minutos decifrar aquele código do computador, porque ele já conhecia o padrão. E aí, assim, eles ganharam a guerra, porque eles conseguiram prever os movimentos e ataques dos alemães. Né, através do computador que funciona assim. Ou seja, naquele computador, como é que funciona? Existe um chip, que é uma coisa pequenininha, um processador, uma coisa pequeníssima, assim, que ele trabalha nessa lógica de 0 e 1. Só que são, sei lá, quadrilhões de 0 e 1 trabalhando nessa lógica. Né? Tipo, tu veio estudar hoje, é 0 ou 1, sim ou não? Não. Tá, então acabou. Não veio. Sim, claro. Tu aprendeu? Sim ou não? Né? Estudou matemática? Sim ou não? Nessa lógica funcionam os processadores dos computadores. Eles vão trabalhando assim, mais ou menos, e aí eles conseguem resolver vários problemas, e eles fazem isso numa velocidade
incrível, né? Na velocidade da luz, praticamente, cada ponto. E é por isso que os computadores são cada vez mais rápidos. Eles conseguem fazer as coisas menores. Imagina que aquilo ali, uma vez, fazia apenas conta simples, né? Vamos decifrar coisas, mas o tamanho era essa sala inteira. E não é exagerando, é verdade. Né? E hoje está ali, está no meu bolso aqui o computador, mega computador, né, que eu consigo tocar na tela e as coisas acontecem. Né? Se eu falar que ok, Google, máquina me escuta, ele já sai funcionando no meu bolso, né? De vocês também, por conta de zeros e uns que evoluíram. Para vocês entenderem, por exemplo, ó, o número 1, por exemplo, o computador, então, com zeros e uns, aí, lógico, para ficar mais fácil, se utiliza código para as coisas. O código para o número 1 é esse aqui. Esse aqui é o número 1. O número 2 é isso aqui. O número 3 é aquilo ali. Isso aqui. E assim vai aumentando. Começou com 1, depois é 1, 0, 1, 1. O 3 é esse, o 4 então vai ser 1, 0, 0. Depois o 5 vai aumentando, vai repetindo, ó. Aí vem aqui o 5 é mais esse, o 6 aí vai ser esse, né, com 1 ali na frente. O 7 vai ser esse, com 1 ali na frente. E o 8 vai mais 1, 0, 0, 0 lá. Esses são os números que o computador faz. E cada letra, cada tecla que a gente faz ali também é um conjunto de 8 zeros ou 1s que ele entende e rapidamente transforma isso na letra que a gente clicou ali. Tá? E qualquer tecla que eu apertar ali, ele está entendendo como 0 ou 1. Quando eu apertar o G, ele não vai entender G. Ele vai entender um código de 0 ou 1s e ele vai transformar na tela no G. É basicamente isso que ele faz. Cada um desse aqui é um bit. Você já deve ter ouvido falar em bitcoins, né? Bitcoins. O que é o bit? O bit, né? Essa é uma palavra bem do inglês, é uma coisa pequenininha, super pequena. Né? Aliás, eu coloquei errado. O bit é esse cara aqui. É o 1 só 1 é o bit. 1 é o bit. Seja a partezinha pequenininha, o computador é o bit. O conjunto de 8 é o byte. Tá? O conjunto de 8, que representa uma letra ou um caractere, é o byte. E tudo vem do byte. Então, o que vocês conhecem quando vocês vão comprar um celular, vão pegar uma internet, alguma coisa assim, é kilobyte, é megabyte, gigabyte, e também tem os hertz, né? Gigahertz, não sei o quê. Tudo isso vem parte das coisinhas pequenininhas ali. Né? Depois do bit, que é uma letra, vamos dizer assim, tem o kilobit. Kilobyte, a gente chama. Kilobyte é 1000 dessas coisinhas aqui. E um texto no Word, por exemplo, tem alguns kilobytes. Depois do kilobytes, tem megabytes. Que aí a gente passa de 1000 para 1.000.000. Aí é 1.000.000 de coisas dessa aqui. Por exemplo, um vídeo curto tem alguns megabytes. Uma música tem alguns megabytes. Né? Depois dos mega, vem o giga. E daí nós estamos falando já em bilhão de coisinhas dessa aqui. É o gigabytes. Né? E aí o giga a gente já usa mais para um vídeo longo, não um filme. Se vocês forem baixar um filme da internet, são alguns gigabytes. E aí depois do giga tem o tera, que é 1 trilhão de coisas dessa aqui. E aí é mais para coisas grandes mesmo. O tera, por exemplo, é um computador. O meu computador é 1 tera de memória. Eu achei que eu nunca ia utilizar. Mas o cara começa a baixar muito vídeo, ou gravar vídeo, que agora na pandemia, então é uma coisa de louco, né? Eu comecei a gravar uns videozinhos para aula, e cada vídeo é um monte de gigabytes, tá quase matando a memória só de vídeos. Bom, e com o 0 e 1, eles são os amigos da matemática. Pode parecer meio confuso, assim, tal, né? Mas o 0 e 1, pessoal, eles são o que vai salvar a vida de vocês na matemática se vocês souberem trabalhar com eles. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos, lógico, pequenininha, coisas pequenas, mas que
sempre quando vocês tiverem a oportunidade de transformar as coisas 0 em 1 para a vida de vocês, fica mais fácil, tá? Por exemplo, o 1, o 0 e o 10. Esses aí, e o 10 o que é? O 10 é o conjunto do 1 e do 0. Tá? Eles são coisas mágicas na nossa vida. Quando nós iniciamos a nossa contagem, lá quando a gente é bebezinho, a gente não se lembra. Mas quem tem irmão menor, quem tem os filhos, já vê que quando ele está aprendendo a contar, ele vai aprendendo de 1 em 1. Ele aprende primeiro 1, depois o 2, né? Mais 1 é 2. Depois o 3, que é mais 1. Não adianta vocês querem ensinar para ele o 9, se ele não sabe o 8 ainda. Ele tem que ir de 1 em 1, ele vai somando 1. Tá? E assim a gente faz quando a gente aprende a contar, né? A gente conta nos dedos, né? Por que quando a gente aprende lá na primeira série a contar, a gente conta nos dedos? Porque a gente está somando 1. Que é a coisa mais fácil que tem, e se a gente aprender a fazer com 1, fica fácil. Né? Vai somando 1, e assim eu vou evoluindo. Por exemplo, se agora, em vez de querer de somar 1, se eu somar 0, também é fácil, né? Não é fácil somar 0? Não é fácil somar 0. Quanto é que é 7 mais 0? 7. Quanto é que é 1002 mais 0? Então é fácil somar 0. Né? E 10, será que é tão fácil assim? Quanto é que é 10 mais 10? Mais 10. Mais 10. Mais 10. Mais 10. Mais 10. Ninguém fez conta. Alguém de vocês fez conta para me responder? De 10 em 10 é fácil. Não, né? Então, o 1 e o 0 e o 10, mas também o 100 também, né? Só que o 10 é menorzinho, mais simples. Mas o 100 também é a mesma coisa. 100 mais 100. 200. Isso. Mais 200. Opa, mais 200 não, mais 100, né? Eu estou no 100. 300. E a gente consegue. Fácil. Né? O 1000 é a mesma coisa. Né? 1000 mais 1000. 2. Né? Então, essas coisas tornam a vida muito mais fácil se a gente começar a enxergar as coisas como 10, como 1 e como 0. Por exemplo, vocês conseguem fazer de cabeça, então, 10 mais 10. E o 23 mais 11? 34. 34. Né? O que a gente fez para chegar no 23 mais 11? Foi isso que eu disse para vocês. Nem vou escrever em cima aqui. Mais 11. Como é que tu fez esse mais 11 aqui? E chegou no 34? 3 mais 1 e 1 mais 2. Isso, tu fez o mais 1. Então eu peguei o 11, que já é um número fácil. Né? Mas, tu na verdade tu não somou 2 mais 1. Somou 20 mais 10. Fez mais 10 aqui. Porque 20 mais 10 mais 11, né? Esse número aqui, se a gente dividir ele, aqui, Na ó. verdade eu fiz o mais difícil. Eu somei 3 mais 1 e 2 mais... Mas se tu somar, por exemplo, de É. 20 mais 10, já sai o 30, já sai o resultado direto. E 3 mais 1, 4. Então, se a gente somar o 10, fica fácil. Né? Então, uma conta um pouquinho mais difícil, eu vou aumentar aqui para 41. Ah, mas eu estava falando em 10 e agora já estou em 20 e 40. Eu vou somar 20 com 40. Também é fácil, né? Mas é na lógica do 10 aqui. Eu estou somando as dezenas, né, das 60. E aí 3 mais 1. Então, se a gente conseguir enxergar o 10 ali, ou os amiguinhos do 10 ali, a gente vai uma coisa bem fácil. Torna fácil, né? Se torna fácil. Por exemplo, um dos maiores matemáticos da Terra, ele conseguiu fazer uma conta assim, a professora fez assim, ó, ela estava na segunda série, eu acho. Agora não é segunda, terceira série, era no começo. E ela disse para os alunos, façam essa conta aqui. Na verdade, era só os números, né, de 1 até 100. E ela sentou na classe dela, começou a botar chamada em dia, ela achou que ela ia conseguir botar toda a chamada tudo certinho, bonitinho, que ela ia conseguir descansar um pouquinho, pegar cruzadinha, fazer cruzadinha, né? E aí daqui a pouco alguém pega e grita lá. Tá pronto, professor? A professora mal olhou para ela. Ah, faz de novo, não deve estar certo isso aí. Né? Porque ele respondeu muito rápido. Ele não tinha feito a conta antes.
Falei, não, professor, eu já terminei. Até que deu. Ah, deu 5.050. Aí a professora, 5.050 ali, é 5.050. E começou, não acreditou. E o que ele fez? Ele não fez uma coisa muito difícil. Ele pegou e desmembrou a coisa aqui. Deixa eu só escrever melhor aqui. Os 3 pontinhos que tem um monte de coisa aqui no meio, tá? O que ele fez? Ele pegou o amiguinho nosso aqui da matemática, deixou quieto, 100. Somar 100 é fácil, né? Ele pegou eu coloquei 98 de novo, que é 99. Aí ele pegou o 99 e juntou com esse cara aqui. Quanto é que deu? 100. Aí ele pegou o 98 e juntou com esse cara aqui. Quanto deu? Não, quanto dá só esse mais esse? 100. E se ele fizer isso todas as vezes, o resultado vai ser sempre? 100. Ele só viu quantas vezes ele fez isso. E ele só contou 100 mais 100 mais... Opa, botei 10. 100 mais 100 mais 100 mais 100, mais ou menos essa ideia. E ele acabou a conta muito fácil. Porque se for contar 1 mais 2, ainda é fácil. Até o 10 é rapidinho, eu faço. Qualquer um de nós faz, rapidinho de cabeça. Aí passou do 10, já começa a dificultar. Um monte. Né? A gente já começa a queimar neurônio ou caderno para fazer. Né? Ele só usou o cérebro para fazer. Tá? Porque ele pegou e começou a 100, mais 100, mais 100. E assim ele foi vendo quantas vezes eles faziam esse parzinho que sempre dá 100. E rapidinho ele chegou no resultado. Então, esse cara era o Gauss. O sobrenome dele é Gauss, mas ele ficou conhecido como Gauss. É Friedrich Gauss. Carl Friedrich Gauss. E, bom, ele criou muita coisa na matemática, muito evoluída, que a gente não vai ver nem aqui na nossa aula, nem no ensino médio, provavelmente, porque é muito evoluída. Mas ele conseguiu utilizar o raciocínio, que é uma coisa que é simples, né? Só que a gente tem que só ir se atinando no 1, 0 e 100. 1, 0 e 10 e o que vier deles. Tá? Então, sempre que vocês puderem, né, pegar os números e lembrar do 1, do 0 e do 10 ali, essa lógica, a gente consegue tornar as coisas mais fáceis às vezes. Porque as contas que eu faço de cabeça, as pessoas acham que eu estou fazendo rapidinho de cabeça ali, quando me perguntam, eu não sou uma calculadora, tá? Eu sou professor de matemática. Aí as pessoas perguntam para mim, é professor de matemática, quanto é que é 47 vezes 23? E acho que eu tenho que saber, acho que eu decorei a tabela do 23 ou do 47. Não. O que eu vou fazer? Eu vou dividir esses números nas partes de 10. Vou dividir ali 23, então, em 20 e em 3. Multiplicar por 3 é fácil, né? E multiplicar por 2 é fácil também. Aí o que eu faço? Na multiplicação por 2 eu vou colocar o 0 no final, que é o que a gente faz na multiplicação por 10. Multiplicar por 10 também não precisa armar quantia nenhuma. A gente só bota o 0 no final e está pronto. 7 vezes 10? 7 vezes 10? 700. Não, 7 vezes 10. Ah, é, 70. 70. Ou seja, eu só peguei esse carinha e coloquei o 0 no final. Então, 12 vezes 10? 120. É só colocar o zerinho no final. Então, eu já sei fazer aquele... eu apaguei já o número. Eu já sei fazer 560.767 vezes 10. Você não era mais essa conta? É só pegar esse mesmo número. Botar o 0 no final. Eu vou contar daqui para lá. 5.607.670. Então, multiplicar por 10 também é bem fácil. E quando as pessoas me pedem uma conta difícil, eu não vou fazer aquela conta difícil. Eu vou transformar ela em conta mais fácil. Nem sempre dá para dividir em 10. Mas se a gente consegue dividir, como eu mostrei para vocês, em 3 e em 20, por exemplo, é mais fácil do que 23 multiplicar. Porque eu sei a tabela do 3 de cor, eu sei a tabela do 2 de cor, depois eu somo essas duas coisas, e aí fica... A gente só tem um divisor, né? Não tenho certeza, acho que sim, né? Sim, a geografia está... Não, lá, Bom, já está no horário, né? Mas assim, então, só a última combinação
Tem lá. Então, se vocês puderem olhar, tem o teminha de casa, tá no grupo. Todo mundo está no grupo do WhatsApp? Sim? Se tiver no grupo lá, tá? Tem uma atividade de matemática e esses números que estão grifados aqui, eu vou querer que vocês escrevam eles. Nesse formulário, tá? Vocês vão clicar aqui nessa parte azul e aí vai abrir um formulário e aí vocês vão responder lá dentro. Tá? Vocês podem fazer no caderno e tal, mas eu vou querer que vocês, nesse formulário, que vocês escrevam lá dentro. No semestre passado eu pedi a foto, né? Nessa vez é que eu não pedi, talvez outros eu peça. Tá? Isso fica como tema, e aí depois eu posso corrigir e dizer para vocês que vocês acertaram. Dá para vocês ver o que ela chama para botar no canal inicial Vamos lá, pessoal. Bom final de semana para vocês. Até a próxima aula.